seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós finalmente vamos trazer os resultados da pesquisa salarial do Código Fonte TV de 2025. E vamos tentar fazer aqui uma análise mais completa possível, não só de salários, mas de utilização de inteligência artificial, trabalho remoto. Tá tudo dividido aí por área, tem UX, DevOps, ciência de dados. Cara, tem muita coisa aí pra gente discutir nesse vídeo. Então, já pega o seu café. Nós aqui estamos tomando um cafezinho da Vero, tá? Maravilhoso. Que é super especial de verdade, e vem com a gente para analisar todas essas informações que a gente coletou aí. Primeiro vamos agradecer, né? Todo mundo que participou e tem participado aí há vários anos da pesquisa salarial. É sempre muito legal porque vem um monte de comentários de pessoas falando participa todos os anos e muitos assim, finalmente consegui entrar no mercado e tô participando nesse ano. Então a gente fica muito feliz também para quem tá aqui pela primeira vez. A gente começou a pesquisa lá em 2020, 2021, então é a edição 2021. Agora nós estamos na 5ª edição, trabalhando assim incessantemente para fazer essa pesquisa rodar todo ano. Então a gente consegue, né? Você também acessando a página, que é o pesquisa.códigofonte.com.br, você consegue fazer esse comparativo aí dos anos. Agora que a gente tem 5 edições, eu acho que a gente pode fazer uma página específica de comparativos. É verdade. Né? Fica a dica aí pra gente. Pra gente, mais trabalho pra gente aí. É verdade. Então, a propósito, vou aproveitar aqui e agradecer imensamente ao Thiago, que é quem nos ajuda aqui, o cientista de dados, cara, que faz um trabalho maravilhoso aqui com a gente na pesquisa. Thiago, muito obrigado. Acho que hoje a pesquisa não seria nem possível se não fosse com a ajuda dele, verdade. Viu? Thiago Tomazetti. A gente deixa ali também o link dele aqui, se você quiser conhecer esse profissional incrível. E ele se dispôs a nos ajudar, tem ajudado aí na 3ª edição já. É incrível porque, vou abrir o spoiler aqui, eu mando essa mensagem para ele à noite, domingo, às vezes perguntando sobre coisas. Cara, e ele responde, ele é muito engajado nesse projeto. Então, muito obrigado, Thiago, por fazer parte disso aqui junto com a gente. Então, ó, 2022, temos aqui 2023, aí já teve a divisão por área, tá? A gente começou a incluir alguns filtros, 2024 e finalmente 2025. Então, a cada edição a gente vai criando coisas novas, insights novos. Eu quero adicionar novos recursos também, tem mais perguntas sempre. Vai ficando mais complexo de responder, né? Vai ficando um pouquinho mais demorado para responder, mas o resultado, cara, é incrível, as informações que a gente coleta. A 5ª edição, nós tivemos 12.510 participantes. É muito relevante esse número, tá? Eu não encontro um outro tipo de pesquisa aqui no Brasil para profissionais assim de tecnologia, focados em tecnologia, que tem essa quantidade, tá? E nem com a quantidade de perguntas que a gente faz. Verdade. Então, acho que a nossa é a mais abrangente e com o maior número de participantes. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou. Nós coletamos os dados aqui de março, né? 12 de março até o dia 4 de julho, tá? Então, a gente espaçou um pouco mais. Assim como a gente fez ano passado também, a gente fez isso também. A gente queria até colocar o resultado um pouco antes, mas foi o que deu pra gente fazer, tá? Então vamos começar com os insights. Todas as informações aqui, ó, tem coisa pra caramba aqui pra você estudar, pra você analisar. De verdade. E aí fica a dica, o Gabriel já falou, pesquisa.códigofonte.com.br, porque nós vamos analisar muita coisa aqui nesse vídeo de hoje, mas é impossível a gente falar de tudo, tá? Senão a gente teria que fazer 24 horas de vídeo por aqui. Então o ideal é você fazer essa análise por você. Agora eu abri aqui a 2024, 2025. Então vamos colocar lado a lado. Se precisar, editor, pode tirar a gente da tela para todo mundo conseguir ver a tela igual, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos começar com a parte de satisfação, que tem mais análises no final da página, tá? Não esqueça. 41% lá em 2024 aqui e 2025. Então, a satisfação tem aumentado, né? Aos pouquinhos ali, mas tem aumentado. A gente também pergunta sobre se a pessoa tem formação, tem pós, se tem doutorado, mestrado. E se você analisar cada dado, você vai ver que a maioria tem formação, tá? Então, verdade. Você responde sempre essa questão de fazer faculdade ou não faz. Preciso fazer né? faculdade? Precisar, não precisa. Mas a maioria das pessoas está fazendo pelo menos a faculdade. Então, quem não fizer, acaba ficando ali um passo para trás, né? Não adianta. Porque tem uma pergunta também de quem está ainda em andamento, né? A graduação e tudo. E a gente vê que o pessoal tem finalizado, porque aumentou lá de 63,8 para 67,2. Então, realmente, o pessoal está se especializando e se formando mais, né? Em relação à experiência, né? A gente faz por faixa de tempo. E também aumentou a experiência entre 4 a 6 anos, quem tem experiência na área, né? De 16 para 19. Então,
vale a pena também olhar a faixa de experiência em tempo para ver o que está acontecendo. Tem mais gente entrando, tem menos gente entrando? Essa é a ideia dessa pergunta. Agora, isso aqui foi o que surpreendeu mais. É verdade, né? Inteligência artificial, que se eu não me engano foi no ano passado que entrou um número maior de perguntas a respeito. E essa pergunta aqui, acho que é bem comum hoje, né? Você já utiliza inteligência artificial no dia a dia? Ano passado já estava alto ali, praticamente 84%. Esse ano, 95,5% das pessoas já utilizam IA todo dia no trabalho. Agora, vamos analisar esses números melhores. A gente vem aqui e tem aqui, ó, inteligência artificial. E aí tem todas as perguntas que nós fizemos, tá? Sobre isso. Por exemplo, você utiliza a IA no trabalho? Ó, 95%. Sim. Você aí pode fazer esse trabalho também. Se você é júnior, se você é sênior, você pode fazer esse filtro, ó. Então, por exemplo, quem tem estágio, ó, 94%. Sênior, ó, 94%. Pleno, 96%. Júnior, 95%. Não era isso ano passado, hein? Não. Aumentou bastante, realmente. E aí, ó, confia na qualidade de código gerada por IA? 46% parcialmente. Geralmente, o júnior confia mais. Quer ver, ó? 32%. E o sênior confia menos? 28%, tá vendo? Eu nem tinha visto, ó. Mas o parcialmente, 42%. É a maioria, né? Uhum. Sensação maior de produtividade com IA? Ali, 76% sim. Então, está respondida a pergunta por que agora é 95% das pessoas usando inteligência artificial. Exatamente. Né? E ainda tem um parcialmente com 19%. Então, você vê, quem acha que não aumentou nada está em menos de 5%. É realmente o contrário de quem não usa, talvez. Não, aí... O pessoal que não utiliza é quem está ali, né? Não, mas é muito difícil, né? A pessoa... Ok, parcialmente, porque depende muito, às vezes, do trabalho que a pessoa faz. Sim. Ou às vezes ela não tem conhecimento suficiente para explorar ou perceber até essa produtividade, né? Pode ser. Sobre o uso, estou tendo mais formal aqui, mas tem que estudar mais, né? Sobre o uso de IA no desenvolvimento. Ó, adequado, superestimado 41%. Olha, tá pau a pau aqui, hein? E o subestimado 8%. Então, o adequado é maior. Então, vamos ver aqui, só de curiosidade, ó. O superestimado 46% sênior. Por que a gente coloca sênior? Porque são pessoas mais experientes e que já estão usando, provavelmente, inteligência artificial e sabe realmente assim, olha, tá demais, né? Uhum. Mas o adequado tá praticamente igual também, tá? Então, faz muita diferença. É. E aqui nesse caso, ó, do júnior, o adequado é maior. Justamente porque... Tem muito júnior aí, provavelmente, já penduradão na IA, né, para resolver os problemas, que não é errado. Precisa usar, não tem jeito. Os 95% estão certos, tem que usar IA no dia a dia. Eu entendo ali o superestimado, porque você vê aí alguns CEOs de grandes empresas falando que em 6 meses vai acabar tudo. Então, esse tipo de coisa, para mim, realmente está superestimado. E o adequado tá justamente em você utilizar essas ferramentas no dia a dia e tirar bom proveito delas, né? E aí tem perguntas novas, todas que apareceram novas, está com esse selinho aqui, tá? Implementou funcionalidades com IA generativa, ou seja, você não só utiliza ela como produtividade, mas está implementando em algum sistema, né? Hoje está todo mundo integrando com inteligência artificial. Sim. E está muito mais fácil de fazer isso, né? É uma chave de API à distância para você automatizar alguma coisa com IA. E aí, olha só os números, ó. Não 54%. Mas acho que isso aqui, ano que vem, provavelmente vai mudar. Vai mudar, eu também acho. E o sim, 45%. A tendência disso aqui ó, é chegar nos 90 e poucos % aí em poucos anos. Isso aí sou eu já fazendo essa estimativa. Números da minha fonte e minha mente. E aqui tem o tal do seremos substituídos. Vamos fazer uma comparação aqui com o ano passado também. Uhum. Então, ó, não, 46%, parcialmente 46% e sim, 6%. O que importa aqui é o sim. Você vê que é baixo, né? Se a gente comparar com o do ano passado, tá aqui, ó. O sim, 5,67. Aumentou um pontinho percentual. Aumentou um pouquinho, ali, né? O pessoal tá mais amedrontado, será? Agora, o não, 53, olha, e o não, 46. Então, realmente está baixando, assim, né? A autoconfiança, né? Obviamente, a gente está vendo as ferramentas evoluírem. Pô, vou botar até aqui o sênior aqui, ó. O parcialmente 47 e o não 45. Se eu botar o outro, que são Tech Lead, né? É um outro padrão aqui, ó, parcialmente 49 e 43. Ah lá, mas engraçado, ó, o sim aí sobe também, né? O sobe, vai para 7. Sobe um pouquinho, mas tá, sobe. Então vamos ver aqui o do ano passado, ó. O sim é 6, vai para 7. Então, ok. A galera que é experiente tá começando a perceber ali
tá arrochando, né? Agora, a principal ferramenta de inteligência artificial que as pessoas usam. ChatGPT, 62%, e o GitHub Copilot... 63, né? 63%, e o GitHub Copilot, 11%. Nenhuma, 5%, DeepSeek, aí tem o Claude, Gemini. Copilot. O que me impressiona, porque para mim o Claude, que é um dos melhores, deveria estar mais sendo utilizado, e o Gemini 3.5. Então, os desenvolvedores estão usando ChatGPT. Tudo bem, tem um modelo que é mais pronto ali para codificação, mas não é a ferramenta adequada para trabalhar dentro de uma IDE, né? Uhum. E nem tá integrada, né? Você tem que ficar indo e voltando ali. Então, tudo bem, eu até entendo com relação, talvez, à consulta, a buscar por alguma solução específica, pontual, e utilizo o ChatGPT até pelo costume, talvez, de já estar utilizando, né? Mas realmente me surpreende você ver, por exemplo, o GitHub Copilot, ou o Codium, por exemplo, lá embaixo, né? E são mais, né? A gente perguntou, tem muito mais ferramentas, só que a gente filtrou aqui pelos top 10. Fica mais simples de visualizar, né? Porque... Até porque os outros estão ali com menos de 1% de utilização. A do ano passado não estava assim, tá vendo? Tá com todas. E a gente acrescentou mais ainda, né? Então, por exemplo, o ChatGPT também, ó. Então, deixa eu ver se ele já ficava no topo. Olha lá, tá perdendo um pouquinho o mercado. O GitHub Copilot caiu um pouquinho também. O nenhuma saiu de 10% para 5%. E deixa eu ver aqui, ó. O Gemini, 1,51%. 3,54. Então, tá aumentando, mas é bem pouco, né? Vamos voltar, então. A gente falou aqui de inteligência artificial, acho que esse é um tópico à parte, dá para ficar... 2 horas conversando sobre ele. Mas a gente tem também essa pergunta, ó. Acredita que a IA não irá substituir 53, caiu para 46, que a gente tinha visto, né? Mais um insight legal aqui, ó, sobre saúde mental. 72,7, 72,4. Não dá nem para dizer que está caindo, né? Não acho que não. Podemos dizer que se mantém, né? E esse é um tópico que a gente também já tratou no código-fonte. Aliás, todos esses temas aqui que a gente pergunta, cara, dá para fazer vários vídeos no código-fonte discutindo, né? Então, saúde mental não é só sobre a área de tecnologia, inteligência artificial. Eu acho que é uma pitada que influencia também. Mas... o que eu acho que importa muito é como o mundo está hoje, né? E como as pessoas estão em relação... a sua relação com o trabalho e com a vida no dia a dia. Mas aí foge um pouco do tema aqui, né? A gente deixa para pegar tudo isso e discutir em um vídeo específico, né? A gente tem até que chamar um filósofo, então, até para um sociólogo, um psicólogo. Alguém para justamente embasar um pouco mais o que nós entendemos no dia a dia enquanto profissionais de tecnologia, né? Porque no nosso caso específico, a gente vê que burnout, olha só, o SIM aqui está com 3.723. Obviamente que não é a maioria, mas quando você olha um percentual de 12 mil pessoas, 3.723 já tiveram burnout, que para mim é o cume assim, do problema, né? E está associado especificamente a trabalho, né? É muito ruim ver isso, né? Agora, ó, ansiedade, estresse. O estresse também tem muito a ver com autoconhecimento. A ansiedade, eu acho que são outros fatores também. Agora, quando a gente fala de burnout e depressão, pô, isso aqui realmente me preocupa, sabe? Muito, é verdade, né? Porque você tá ali estressado, tudo bem, você ter um momento de estresse, cara, normal, todo mundo vai ter na vida, em algum momento o projeto vai estar puxado, você vai estar ali com deadline exprimido, você vai ficar estressado, não tem jeito. Acho que isso a gente tem que saber administrar. O problema é isso perdurar, né? Ao ponto realmente de virar estafa, de virar burnout e chegar num ponto de depressão. Então, infelizmente, a gente vê que isso acontece com muita gente por conta dessa dinâmica da nossa área, de ser uma área que evolui muito rápido. Então, tudo isso aí acaba atrapalhando nesse momento de saúde nosso, né? Mas vamos falar de dinheiro. Vamos. Que aí acaba quem dera, o estresse. Quem dera que fosse assim. A gente não falou de dinheiro ainda, então vamos voltar aqui para média salarial. A gente vai fazer já até um comparativo aqui com a do ano passado. Ó. Então, por exemplo, a gente aqui separou por nível, né? A gente sempre faz essa divisão. Estágio, júnior, pleno, sênior. Claro que esses valores aqui, eles são calculados. A gente tem uma fórmula para cálculo que não adianta, por exemplo, se você... A gente viu... esse caso. Uma pessoa respondeu estágio ganhando 1 milhão, sabe? Uma pessoa botou estágio com 10 anos de experiência, outra pessoa colocou júnior ganhando 400 mil, tudo. Cara, não adianta fazer isso, porque antes da gente gerar essa média, a gente faz uma mediana em que a gente tem uma borda superior e inferior. Então, não adianta, tá? Fazer esse tipo de coisa. Bom, o que importa aqui, tudo que você tiver aqui por nível, se você quiser filtrar por PJ e
e por CLT, você pode fazer aqui pelo menu, tá? Tem esse filtro por aqui. A gente até está vendo aqui uma forma de melhorar esse filtro, tá? E se você quiser filtrar por a sua área de atuação, você pode vir aqui e filtrar. Eu quero ver todos esses números de back-end, todos esses números com banco de dados, para quem trabalha com banco de dados, com dados, embarcado, desktop, full stack, front-end, game, mobile, né? Entrou um novo aqui, que é o UX e UI. Então, todas essas informações você filtra e você consegue ver isso separado, tá? A gente vai falar aqui justamente desses dados agrupados. Então, por exemplo, para estágio, a gente viu que de 2024 para cá teve um acréscimo, né? Não, teve um decréscimo, de 2023 para 2024. Isso. Mas para esse ano, você vê, quase não teve alteração. Né? Não teve alteração ali. Mas é ruim, porque, tudo bem, eu acho que para estágio, eu acho que o ideal seria isso, né? Elas não deveriam usar a bolsa do estágio para se sustentar, mas a nossa realidade não é tão essa. Infelizmente não permite, né? Então, eu até aceito não ter tido um reajuste. Porém, a gente teve inflação aí nesse período, então tem que ter. O ideal era ter reajustado minimamente, né? Então, nesse caso aqui, de júnior de 4.079 para 4.154. Que também... Cara, 1,88 aqui de acréscimo, cara, é ridículo. Não cobriu nem a inflação, então... Muito pouco. Pleno de 7.850 para 7.840. Então, esse aqui caiu também 0,1, praticamente. Não repôs nada, né? Da inflação. Se manteve ali. O sênior de 15,50 para 15,635. E aí, sim, teve um acréscimo de 3,9, que também não bateu, né? Na inflação. E o outro aqui que o pessoal gosta de implicar, que é o especialista, o tech lead, são outros níveis, né? Então, a gente agrupa aqui de 18.202 para 19.209. Esse sim teve um acréscimo um pouco maior, botou aqui de 6%. No geral, eu diria que os salários se mantiveram, né? Que mesmo os que tiveram um acréscimo, foi um acréscimo pequeno, 6% ali foi o máximo que nós tivemos, e isso, assim, no que a gente acredita ser a última faixa ali de quem trabalha na área de tecnologia. Então, se manteve, o que, de certa forma, não é muito bom, que o ideal seria que todo mundo tivesse tido ali um acréscimo mínimo ali para sustentar inflação e tudo mais aqui no país. A gente precisa ter essa sensação de que está evoluindo e os salários precisam acompanhar isso. Agora, se a gente corta isso aqui para outras áreas, outras profissões, entendeu? A gente tem que perceber, será que isso aqui é só TI? Ou isso está acontecendo com outras profissões também? Ou só com a nossa economia, ou com economias do mundo inteiro? Então, a gente precisa ter um pouco uma visão macro também para entender. E outra coisa, será que esses salários aqui no país são baixos? Entendeu? Porque se a gente pegar a média realmente do nosso país, os salários são bem mais baixos. É verdade. Então, mas bem mais baixo que essa média. Entendi. Aqui, entendeu? Tem muita gente que realmente evolui, investe na carreira, estuda e realmente vai falar assim, esses salários não são tão bons assim. Até porque na nossa área existe essa possibilidade de trabalho remoto. E a gente pode até ver isso aqui também, porque esse é uma das questões, né? Muita gente está se preparando para trabalhar remotamente ou para ir para o exterior também. Sim. Porque são oportunidades que realmente surgem na nossa área, né? Isso são muito melhores que, às vezes, aqui no país. Então, aqui tem 65% trabalham remoto, isso lá em 2024. E aqui 61,8%. Então, está caindo, né? Está caindo. A cada ano está caindo ali. E se a gente comparar, em 2023, a gente perguntou sobre isso. Olha só os números. Olha a diferença, né? O trabalho atual na modalidade remoto estava em 73% ali. Então, hoje já caiu bastante. E o presencial, 11%, né? Aqui ficou um pouquinho diferente o layout, mas dá para perceber. O presencial de 14 para 16, e era 11 lá em 2023. O remoto, 65, 61, e o híbrido aumentou também. Então não tem jeito, essa é a tendência. Vai acabar? Dificilmente vai acabar, eu acho. Enquanto a gente tiver a possibilidade de trabalhar aqui para o exterior e for vantajoso para as empresas contratar a gente, em relação a câmbio, etc., eu acho que vai continuar, né? Vai. E aí as empresas aqui não tem jeito, acabam tendo que se adaptar, porque já não tem como competir no salário justamente por conta da diferença de câmbio. Minimamente, elas têm que oferecer o remoto. Então, eu sei que a gente vê que esse número está caindo, mas ainda assim, que outra área de atuação tem 61% das pessoas trabalhando de forma remota. Provavelmente nenhuma. E aí todo mundo, a gente pergunta, qual é a sua modalidade ideal? 79%. É o remoto, 78% é o remoto. Todo mundo gosta realmente de trabalhar remoto. Mas não adianta só isso, né? A gente pergunta sobre o local que ela se sente mais produtivo.
Então, no remoto, 78, 79, praticamente igual isso aqui. E se ela possui um espaço e equipamento, eu acho que isso que faz a diferença. Espaço, equipamento, um ambiente certo para você conseguir trabalhar de forma remota e ser produtivo. E aí, olha, 95% sim. Pois é, acho que todo mundo já se adaptou muito bem ao remoto, então, obviamente, quem não tinha já arrumou um lugarzinho, seja lá um banheirinho escondido, um closet, um cantinho na sala, o pessoal já se adaptou, né? Agora, tem uma pergunta nova, essa aqui é importante. Ó. Sim. Você foi pressionada para trabalhar no modelo presencial? Olha isso aqui, ó. 40% diz que sim. Ou seja, as empresas estão fazendo isso por várias razões, na minha visão. Tem gente que fala sobre demissão silenciosa, mas tem gente também que é irredutível, não quer nenhum tipo de contato, nem no híbrido, sei lá, uma vez a cada 6 meses, porque às vezes mora longe da empresa, aí quer ir lá para visitar, para fazer... Não quer. Então, a pessoa não quer envolvimento com o negócio, ela quer só fazer o trabalho dela e acabou. Tem empresas que vão aceitar e tem outras empresas que não vão aceitar. Essa que é a realidade, né? Eu acho que uma parte das empresas, de fato, precisa das equipes presenciais. Então, às vezes, dependendo do tipo de inovação que você trabalha e tudo mais, ter a galera na mesma sala faz diferença. Então, tem algumas empresas que realmente vão prezar por isso. Claro que não são todas. Algumas também têm ali uma frescura, né? Eu lembro que no ano passado, sei lá, retrasado, a Dell resolveu voltar, mas não fazia sentido nenhum, porque você voltava para trabalhar na sua cidade, meio que num escritório provisório para trabalhar online com as pessoas. Então, frescura total, né? Porque trabalhar online do escritório lá ou da sua casa não faz diferença nenhuma para nada, né? A gente acaba encontrando todos os casos, não tem jeito, né? E olha só esse número, ó. 12,7% das pessoas que responderam trabalham para empresas no exterior. Ano passado, 12,5%. Então, se manteve. Se manteve. Crescendo um pouquinho. E aí tá aqui, ó. 1,9% são devs que moram fora do Brasil. 2,2% são devs que... Então, todas essas perguntas sobre exterior, salário nos países, quais são os países, tem resposta também dentro desses insights que a gente está mostrando, tá? 30,9% já conseguiram oportunidade via LinkedIn. 30,1% nesse ano conseguiram também. Ou seja, continua sendo uma ótima rede profissional. Então, ela se mantém aí nesse quesito. E a gente sempre faz perguntas sobre os brasileiros que trabalham para fora e o nível de inglês, que isso é imprescindível, né? A gente teve em Portugal, a gente sabe que lá não adianta falar português, você tem que falar em inglês também, né? E a gente pergunta sobre se a pessoa pretende se mudar para outro país e o nível de inglês. O que sempre me impressiona é que a galera que responde bota aqui que tem o inglês avançado, quase 30%, o intermediário quase 40%. E isso é muito longe da nossa sociedade, cara. A gente, se a gente pensar, eu acho que é 1% ou menos de 1% da população, 2%, que fala inglês realmente fluente, então, né? na nossa área, realmente, esse número é bem maior. Que bom, né? Espero que isso reflita nas outras. E aí, ó, profissionais que trabalham para o exterior. De todos que responderam, foram 281, tá? Que responderam. Voltaria a morar no Brasil? 54% não. E aí, vários fatores aí, né, que podem estar envolvidos nisso. Trabalha com outros brasileiros, eu acho que isso aqui é uma pergunta nova que eu achei interessante, porque toda vez que a gente pergunta para alguém, você trabalha para o exterior, trabalha, isso aqui, e tem outros brasileiros lá, olha só, 83% sim. Pois é, nós temos um amigo aqui que já falou que às vezes a reunião rola em português, porque a maioria do pessoal que trabalha na equipe são de brasileiros. Então, só quando entra o pessoal de fora que eles mudam pro inglês, porque senão é daqui mesmo, viu? E aí não tem jeito, ó, a faixa salarial para quem está de fora do país é maior, né? Então, aqui a gente até separou, tá até melhor do que a do ano passado, a média salarial por país, tá? Então a gente Lembrando, colocou... que tá ordenado por número de respostas, tá? Não é por salário, eu tenho que botar aqui essa observação, porque o pessoal confunde. Quanto mais respostas, mais acurado fica, né? Então, por exemplo, não tem jeito. Os brasileiros vão para Portugal, em segundo aqui, ó, Canadá, tá com uma média de 36 mil, isso convertido, tá? A gente pede para as pessoas converterem. Tem muita gente que responde, às vezes, anual, salário anual. Aí a gente faz essa conta para poder fazer essa divisão, tá? O ideal seria mensal, tá? Então, Espanha, Alemanha, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, por aí vai, tá? Então a gente pergunta aqui sobre tempo de experiência, o tempo para a primeira oportunidade, tem muita informação assim relevante para quem está começando, para quem tem mais experiência, para saber sobre processos seletivos, né? Uma das perguntas novas foi aquela ali sobre a percepção do mercado, né? Se ele está crescendo ou não, está diminuindo, está encolhendo. E sim,
ficou ali em quase 58%. É a mesma percepção que eu tenho também, né? Mesmo o pessoal falando, IA vai vir, vai matar tudo isso. Mentira. Para as coisas serem implementadas utilizando a IA, precisa de desenvolvedores. Então, para mim também, continuamos expandindo. Desenvolvedores e novos profissionais, novas profissões relacionadas à área de tecnologia, que vão surgir, que a gente nem sabe ainda, né? E uma pergunta nova que a gente fez foi sobre as ideias e os programas que as pessoas usam para desenvolver. E aí, a gente não tem jeito. O VS Code é imbatível, disparado, né? Mais de 50%, né, de utilização. Tem o Visual Studio também, que é da Microsoft. Então, se a gente somar aqui, cara, a Microsoft domina aqui as IDEs. E o IntelliJ IDEA, o Cursor, que está crescendo bastante, já é uma ferramenta aí, a empresa avaliada em 10 bi. Então, assim, isso é impressionante, mas não tem ainda uma fatia grande de mercado. E aí tem outro Eclipse, PHP Storm. A gente também separou por top 10, tá? Porque tem muitas ferramentas, acho que são mais de 50 ferramentas na lista lá, e essas aqui são realmente os top 10. Agora, se a gente for pegar salários por linguagem, isso é que todo mundo gosta de ver, né? Lembrando que tá por número de participantes, tá? Então, o Java aqui, 2.000 participantes, 10.000 aqui, a média. Tá? Então, na pesquisa anterior era 9, então cresceu. C Sharp ou C Sharp, né? Fica mais bonito. Fica mais bonito. JavaScript. Então, isso aqui já pegando todas as médias, tá? O por nível também, né? O TypeScript, que muitos vão falar que é a mesma coisa, mas não é. Python, PHP, Dart. Então, esse aqui é mais por popularidade, tá? Se a gente navegar um pouco para lá, a gente vai ver, por exemplo, que tem Delphi também, tem a galera do no-code e tem até ferramentas também de no-code também que aparecem por aqui. Você vai ver, com certeza... No C++, né? C++, o C Sharp já foi. Já. Agora, eu fiquei curiosa. Volta lá pro Go, porque Go era uma das linguagens que tinha sempre um salário bem alto e teve sim. Caiu um pouquinho. Continua um bom salário, né? De 14.500 quase nada. Para 14.300. É verdade. Muita gente usando o Go, mas às vezes nem como linguagem principal, né? Como linguagem auxiliar também. Assim como o Python também. É canivete suíço, né? Serve para várias coisas. E aí a gente também pergunta sobre ferramentas, tá? É mais por popularidade aqui, tá? Então o .NET, o Spring Boot, até porque a gente coloca Java e C Sharp, com certeza... Naturalmente vai aparecer, né? React, outro, aí nenhum. Laravel... Muito bom ver a galera do Laravel também, porque é um ecossistema que a gente acompanha, é impressionante como a força do Laravel. Node, Angular, Flutter. Flutter, que tentam matar, mas continua aí. Tá sempre da aí. Silva. E... quer ou não, o Ruby on Rails é muito utilizado também. Tem muita galera trabalhando para remoto também, usando o Ruby, né? E por aí vai. Então, esse aqui é para você se deleitar realmente, olhar todas as tecnologias, criar os filtros. A gente tem aqui divisão por segmento de mercado, setor, tem o setor privado, público. O privado não tem jeito, é a maioria. É a maioria aqui. Tem até terceiro setor também, então tem uma divisão aqui por salário. Vê que a galera do público aqui tem um salário aqui maior aqui, né? Então tem nível de satisfação, cara, tem muita informação agora. A pesquisa está bem completa e eu quero muito saber de você aí nos comentários o que você achou, quais são os números, o que te chamou mais atenção, tá? Isso que ajuda bastante a gente evoluir a cada ano essa pesquisa. Verdade. E sugestões também, né? Às vezes teve alguma coisa que você gostaria de saber que não está aqui na pesquisa, deixa aí nos comentários também. Assim que a gente vai evoluindo ela, né? Várias sugestões dos últimos anos já foram sendo implementadas nos anos seguintes. Claro que não dá para colocar tudo, porque às vezes a pessoa quer que a gente crie um formulário que a pessoa vai ficar 30 minutos respondendo, então não tem como eu perguntar tudo, mas a gente evolui dessa forma. Então não deixa de deixar aí sua sugestão. E outra coisa, deixa eu dar mais uma dica, ó. Se você quiser filtrar por linguagem, a gente também tem isso, tá? Tá meio escondidinho aqui. Então você pode vir aqui. Um easter egg ali. Um easter eggzinho, tem algumas linguagens já, tá? Eu já deixei isso já ativado, então você pode fazer esse filtro. E durante o restante do ano aí, eu quero melhorar essa parte de filtros também. Então, a gente não acabou aqui o desenvolvimento da pesquisa. O resultado saiu, os números já estão fechados, mas a gente pode melhorar bastante ainda a parte como a gente demonstra essas informações, tá? Então, a gente vai continuar melhorando a página, continue acessando ela e a gente volta aqui com mais vídeos também no canal mostrando essas melhorias, né? Exato. O link a gente deixa no card, bota aqui também na descrição e é fácil demais. pesquisa.códigofonte.com.br. Vai ter novidade, porque eu não quero dar spoiler, mas vai ter um app. Vai ter novidade, pronto.
Já falou tudo ele. Vai ter Tá app tudo da bem. pesquisa. Pronto, fica aí. Fica escondido, não conta pra ninguém. Só pra você saber. Só pra tá bom? gente aqui. Então é isso. Espero que você tenha gostado a nossa análise. Muito obrigado mais uma vez para todo mundo que participou esse ano. Obrigado mais uma vez, Thiago Tomazetti, por estar com a gente Ajuda nessa a gente empreitada. incrivelmente, viu? Todas essas informações, a gente quer esmiuçar mais ela. Vamos trazer pessoas também para discutir esses dados com a gente. Essa que é a nossa ideia. E a gente se vê nos próximos vídeos, fazendo mais análise sobre essas informações. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.